Jamais isso pra você que você não merece. Ah, vagabunda, chora agora, chora agora. Chora. Mas você é uma idiota, você é uma analfabeta. Você tá censurado. Você é bonita. Você é bonita, por sinal. Eu não posso ficar agredindo as pessoas, chamando pessoas. Você é uma idiota. Você é uma idiota. Você é ignorante. Você é ignorante. Eu fui até elegante contigo. Eu tô cagando pra você, cagando pra você. Tô me lixando pra você. Tô me lixando pra você. Vai embora daqui, vai. Você quer aparecer, aprenda a fazer jornalismo. É uma analfabeta. Muito simpática. Se eu fosse cadeixa da Academia das Agulhas Negras, se encontrasse na rua, ia te assobiar pra você. Tá ok? Muito bonita. O quinto deu uma fraquejada, né? Foram 4 homens, a quinta deu uma fraquejada, deu uma mulher. O dinheiro que o senhor recebia de auxílio moradia para pagar esse primeiro apartamento? Como eu estava solteiro naquela época, esse dinheiro de auxílio moradia eu usava para comer gente. Tá satisfeito agora ou não? Você tá satisfeito agora? Tô satisfeita com a sua resposta. Não, porque a resposta que você merece. Não, deputado. É a resposta que você merece. É verdade, o senhor disse que mulher tem que ganhar menos porque engravida? Eu não empregaria com o meu salário. Mas tem muita mulher que é competente. Eu acho que essa é igual. Tem muita mulher que é competente. Muito mulher. Ela queria um furo. Ela queria dar um furo. As falas desse vídeo foram ditas por Jair Bolsonaro, presidente do Brasil. E infelizmente muitas pessoas pensam, assim como ele, de que as mulheres têm que ser submissas aos homens. Muitas vezes é exposto esse pensamento machista, mesmo que crime, em rede nacional, como por exemplo no caso da Patrícia Bravanel, que diz que as mulheres têm que se impor aos homens. E isso acaba influenciando muito a sociedade e a vida da mulher no trabalho. Eu não sei o que vocês pensam. Eu tenho 3 empregos, aí porque eu viajo, alguém tem que pagar a viagem, é isso? A mulher não pode ser independente de trabalhar e ter seu dinheiro e comprar suas coisas. Diante dessa declaração da Líbia, o que você acha? Vai ficar solteira. Por quê? Porque mulher tem que ser mulher, tem que fingir lá tudo bonitinho, que quem manda mesmo é o homem. Oi? Mulher tem que fingir só se for na sua terra, porque a mulher fingir, eu vou morrer, mas não vou Não é fingir, mas a mulher tem que ser mulher. Não pode ser assim, toda independente, eu pago minhas contas, eu mando em tudo. Homem gosta de ser homem. É por isso que a mulherada tá ficando tão solteira. Infelizmente, muitas mulheres concordam com esse tipo de pensamento. E é por isso que o nosso tema liberdade feminina é tão importante. Ele não trata só do mundo corporativo da mulher, e sim de um contexto histórico e social completo. Por isso, nós vamos apresentar agora esse tema. Quando tratamos esse tema, é necessário contextualizar décadas de cultura que foram impostas na sociedade até muito pouco tempo atrás, onde a mulher não podia trabalhar, onde a mulher era apenas um objeto de procriação. Ela apenas criava filhos e cuidava da casa. Em alguns lugares, esse tipo de pensamento ainda está muito presente na sociedade, seja na cultura ou na criação de leis. Até o século XIX não existiam movimentos significativos que lutassem pela equidade de gêneros. Era apenas aceito um padrão imposto pela sociedade, onde o homem já desde criança ajudava o pai na obra, era imposto a estudar, a trabalhar, enquanto a mulher era desde cedo ensinada a cuidar da casa, a ter responsabilidades como mãe. E isso era influenciado desde muito cedo. Esse padrão influencia muito a sociedade, mesmo hoje em dia, onde muitas famílias ensinam que a sua filha mulher tem que ser submissa ao homem, que ela precisa crescer e casar para ter uma boa vida, uma boa família. Esse pensamento de superioridade masculina influencia muito no mundo corporativo, onde até pouco tempo atrás as mulheres nem podiam participar por serem vistas como incapazes. Mesmo depois do início do século XX, quando as mulheres conquistaram seu espaço no mercado de trabalho, elas ainda foram muito limitadas, não podendo passar de cargos auxiliares. Para alcançar os cargos de lideranças, houveram diversas lutas, manifestações, e ainda assim é considerado como um tabu hoje em dia. Não devia ser um assunto a ser tratado, devia ser algo normal. Mas ainda assim é necessário diversas movimentações, diversas mortes, diversas mulheres sendo silenciadas para a gente adquirir esses lugares.
Mesmo com todos esses movimentos, todas essas lutas por igualdade, o nosso espaço na liderança ainda é muito limitado. No Brasil, por exemplo, segundo o IBGE, apenas 3% das mulheres ocupam cargos de liderança e na política só 14%. E deixando claro que no Brasil o gênero dominante, segundo o IBGE, é o feminino. Mesmo após conquistar os cargos de liderança, as mulheres tendem a ganhar cerca de 30% a menos que os homens. Mas por que, depois de tanta luta e tantas mudanças, o espaço da mulher no mundo corporativo ainda é tão limitado? Bom, como eu já havia dito, foram décadas de culturas que subestimavam as mulheres, que as tornavam incapazes para o mundo corporativo. E isso influencia muito o pensamento de diversas pessoas, inclusive por causa da religião. Por conta de todos esses pensamentos e culturas e religiões impostas sobre a mulher, a própria se sente incapaz de atingir cargos tão altos, já que se sente inferior a eles. Além da cultura machista imposta sobre as mulheres, ainda tem o caso da gravidez. As mulheres têm uma perspectiva de carreira 10% menor do que as dos homens, simplesmente porque têm chance de engravidar. E isso acaba prejudicando muito as mulheres e limitando-as a chegar em cargos de liderança. Quando você tem mulheres em cargos de liderança na sua empresa, você é uma empresa inovadora. Por quê? Porque a maioria das empresas hoje em dia são homens, sempre foram e, se Deus quiser, não vai ser para sempre, né? Mas são homens. E quando você tem uma mulher, o que acontece? Você instiga outras mulheres a falar: nossa, mas aquela empresa contratou tal mulher para ser para ser chefe, para ser supervisora, enfim, para ser tal coisa. Instiga elas a continuarem lutando para isso, a continuar lutando, batalhando, estudando, crescendo para conseguir chegar em tal posição. Um dos maiores problemas para as mulheres não serem efetivadas para esse tipo de cargo, sem sombra de dúvidas, é o machismo, que em sua maioria vem dos homens, e também a falsa visão que a sociedade tem das mulheres, tendo em vista que as mulheres são vistas pela sociedade como um gênero frágil, um gênero incapacitado, um gênero que tem que ficar dentro de casa, cuidar dos filhos. E não é isso. Tem muita mulher por aí que é muito mais forte que os homens. Não em questão de força física, inclusive às vezes sim, mas não em questão de força física. Mas aqui, na mente, tem muita mulher muito mais inteligente. Tem mulher, claro, que tem homens super mais inteligentes que as mulheres, mas a falsa visão que a sociedade tem acaba dificultando na efetivação das mulheres em cargos de liderança. Isso sem contar as mulheres que têm filhos, que em sua grande maioria, né, os CIOs das empresas que essas mulheres trabalham, em sua grande maioria são homens, e eles tendem a ver a mulher que tem filho como responsável pela educação completa da criança, sendo que também temos o pai, que é um homem, e eles não são tratados assim. A mulher que tem filho geralmente é tratada com muito desdém pelas empresas. Isso acaba dificultando também na efetivação delas para cargos de chefe, principalmente com a desculpa de que você tem filho, não tem tanto tempo livre para a empresa, tem que entregar atestado porque tem que levar o filho no hospital. Sendo que tudo isso, o pai, né, da criança também pode fazer. Então, é um machismo da empresa, é um machismo do homem que acaba dificultando a mulher a crescer na empresa. E isso se aplica também à política. As mulheres estão cada vez menos na política. No caso, a gente só teve uma presidenta que ainda foi impeachmentada. Então, isso aí já mostra como é a mulher na política. Por isso que nessa questão pública, né, nessa questão da política,
você não vê tantas mulheres sendo vereadoras, você não vê tantas mulheres sendo prefeitas de cidades ou até mesmo presidentas, né? Então, isso tudo gira em volta do machismo, gira em volta das mulheres terem um sexo frágil, gira tudo em volta. Então, na questão da política, na questão pública, as mulheres estão cada vez mais se empenhando para ter um lugar no Senado, lutando. Para isso existem vários movimentos. Então, tudo acaba girando em torno do mulher é um sexo frágil, mulher não consegue, mulher é isso, mulher é aquilo, que acaba levando os homens a dominarem os palanques de cargos altos, como chefe, presidente, entre outras coisas. As mulheres são injustiçadas em todos os sentidos. Na hora de serem contratadas, elas ficam para trás por conta do machismo. Quando são contratadas e exercem a mesma função que um homem, recebem salário a menos. E mesmo assim, os números de mulheres no poder, tanto em uma empresa quanto na política, são superiores que ao dos homens. Muitas pessoas pensam que as mulheres querem ser melhores que os homens, mas não é isso não. Elas querem igualdade, tanto salarial como na distribuição de cargos. A população brasileira é majoritariamente composta por mulheres, e mesmo assim, ainda não ocupam nem metade dos cargos públicos. O Brasil é um dos piores países em termos de representatividade feminina na política, ocupando o 3º lugar na América Latina em menor representação parlamentar de mulheres. As mulheres crescem no mercado de trabalho cada dia mais, e a cada ano vem batendo recorde. Como chefe de empresas, atualmente são 34% de mulheres como CEO de uma empresa. E quais as vantagens de se ter uma mulher nos cargos de liderança? As vantagens podem ir além da esfera social, atingindo também a rentabilidade. A liderança feminina é caracterizada pela eficiência de formação de equipe e também na facilidade de resolver as coisas em tempos de crise. Segundo a ONU, empresas com líderes femininos têm resultado até 20% melhores. Em uma pesquisa divulgada pela OIT em 2019, foi registrada melhorias nos lucros, nos ganhos, na criatividade e na facilidade de reter e atrair talentos quando a empresa é liderada por uma mulher. Agora eu vou citar algumas mulheres brasileiras que estão no poder. Vou começar pela Luiz Helena, que trabalhava em uma loja em uma pequena cidade de São Paulo. Ela era responsável por atender moradores que viviam no local, mas mostrou tanto mérito que após um pequeno período ela conseguiu assumir a liderança. Mas não foi aí que ela parou. Continuou trabalhando muito e transformou a pequena loja em uma enorme marca de sucesso conhecida hoje como Magazine Luiza. Agora, Cristina Junqueira. O famoso Nubank tem como a vice-presidente uma mulher, Cristina Junqueira, sendo assim uma das 3 fundadoras do startup. O negócio começou sendo dirigido por ela e mais 3 sócios, então tinham que se revezar para realizar todos os serviços que uma empresa teria que fazer. Hoje, a empresa multinacional conta com uma equipe de mais de 1.500 funcionários. Agora, Chieko Aoki. Ela é CEO e fundadora da rede de hotéis Blue Tree Hotel, uma das maiores do Brasil, contando hoje com 22 unidades em funcionamento. Ela atua no mercado desde 1992 e se tornou referência quando o assunto é gestão e benchmark. Em 2013, a Aoki foi nomeada pela revista Forbes como a 2ª mulher de negócios mais poderosa do Brasil, uma marca que nasceu com o objetivo de atuar no setor de qualidade e com estilo próprio de serviços, ainda assim cobrando com taxas acessíveis. Agora, Dilma Rousseff. Ela é uma economista e política brasileira,
filiada ao Partido dos Trabalhadores e 36ª presidente do Brasil, tendo exercido o cargo de 2011 até seu afastamento por um processo de impeachment em 2016, sendo assim a primeira presidente mulher do Brasil. Aqui foi citado algumas das vantagens de se ter uma mulher na liderança, mas isso de forma alguma diminui o espaço do homem como chefia. Nossa real intenção com este tema é promover o espaço igualitário, para que a liderança seja formada por capacidade e não por gênero, para que parem de subestimar um gênero, já que ele tem muito a oferecer. Obrigada pela atenção e espero que todos vocês nos apoiem por essa luta por igualdade.